Das contas que eu fiz, essa aqui foi aquela que eu percebi que era um pouco mais difícil para entender, para poder abstrair algumas coisas. Tá? Então, deixa eu colocar qual que é o exemplo e mostrar como é que a gente resolve ela explicando. Vou tentar fazer os desenhos, tá? Com desenho fica mais fácil para explicar. Então, vocês vão ter que se convencer de algumas coisas para entender que o que eu vou falar aqui faz sentido. Então, é o exemplo da página 836 e é o exemplo 10. O exemplo 10 é o seguinte, olha, nesse exemplo aqui, mostrou-se, né, deixa eu só explicar para vocês o seguinte, quando a gente estava trabalhando com retas, mostrou-se que essas duas retas aqui, a primeira reta sendo x mais 4t, y igual a 5 menos 4t, e z igual a menos 1 mais 5t. Essa é a primeira reta. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom. Isso. E pegou uma segunda reta aqui. No caso, a segunda reta seria x igual a 2 mais 8t, y igual a 4 menos 3t, e z igual a 5 mais t. Beleza. Novamente, quando a gente pegou e estudou sobre retas, a gente mostrou que essas duas retas aqui, dadas por essas duas equações paramétricas aqui, são retas reversas. O que significam serem retas reversas? Significa que são retas que não têm pontos em comuns e que também não são paralelas. É como se eu tivesse essa caneta aqui como sendo uma reta, tá? E tivesse essa outra caneta aqui como sendo uma outra reta. Você pode perceber que a caneta vermelha e a caneta azul, elas não se encontram, né? E também não são paralelas. Então, são chamadas de retas reversas, quando acontecem situações desse tipo. Se elas fossem uma do lado da outra assim, seriam retas paralelas. Mas não é o caso. Nesse caso, que seria a preta e a vermelha aqui, seriam retas reversas. Certo a ideia? Então, foi mostrado lá que só que essas duas retas geradas por essas duas equações aqui, paramétricas, não são são retas reversas, não são nem paralelas e nem concorrentes, são reversas. Como é que foi mostrado? A gente mostrou que elas não têm ponto em comum e que também não são paralelas. Mas aí, se você pegar e olhar o material de vocês, está lá explicado por que elas são retas reversas. Assumindo isso, a gente vai fazer o seguinte aqui. O que o exercício pergunta para a gente? Pede para determinar a distância entre essas duas retas. Então, as retas. Vou colocar assim, as retas. L1 e L2 são reversas. Determine a distância entre essas duas retas. Pessoal, percebam só, se eu tenho duas retas reversas, por exemplo, suponha que tem essa caneta vermelha aqui como sendo uma reta e tem a caneta preta aqui como sendo uma outra reta. Se ele pergunta a distância para a gente entre essas duas retas, o que ele pergunta sempre é a menor distância, que é essa distância aqui. É isso que ele quer saber o que é. Está bem claro isso? Tem duas retas, ele pergunta qual é a menor distância entre elas. A coisa mais complicada que eu achei aqui para poder entender é o seguinte. Suponha que eu tenha essa reta aqui, a vermelha seja uma reta e a preta seja uma outra reta. Será que eu consigo traçar dois planos paralelos por essas duas retas aqui? Ou seja, será que existem dois planos que são paralelos entre eles e tal que essas duas retas sejam contidas nesse plano aqui? Conseguiram entender minha pergunta ou não?
Hum. Sim, estarão nos meus planos. Sim, as duas retas, cada uma em uma reta, cada reta em seu respectivo plano. A minha pergunta é se eu consigo traçar dois planos contendo essas retas aqui, uma em cada plano, tal que esses dois planos são paralelos. Todo mundo consegue perceber que sempre é possível, gente? Ó, eu tenho duas retas. Se fosse esse caso aqui, era só traçar um plano aqui e traçar um plano aqui, que você teria as retas pertencentes aos planos e os planos seriam paralelos. Se fosse um caso inclinado, se fosse um caso mais inclinado assim, também é possível. Se eu tivesse duas retas, né, uma inclinada assim, deixa eu tentar fazer para vocês, ó, retas reversas, tá? Uma com essa inclinação aqui, talvez não dá para perceber, mas aqui, ó. Duas retas, essa para cá, deitada, e essa inclinada. Eu posso traçar dois planos que contendo cada um deles a sua respectiva reta, tal que os dois planos continuam sendo paralelos. Então, eu vou observar isso. Depois, tentem simular exemplos, tá? Que eu, para poder chegar a essa conclusão, demorei um pouco. Então, a primeira observação. Observe que sempre é possível traçar dois planos paralelos contendo dois planos paralelos, onde cada um contém uma das retas reversas. Essa observação aqui, gente, não é uma observação trivial. Igual eu falei para vocês, eu demorei um pouquinho para abstrair isso. Tá? Então, sempre que você tiver retas reversas, você consegue traçar planos que contêm cada uma dessas retas reversas e esses planos serem paralelos. Uma vez que eu cheguei a essa conclusão, a vida ficou mais simples para conseguir fazer esse exemplo aí. Então, vamos lá. Assumindo que é possível fazer o que eu falei, a gente vai começar a fazer o exemplo, então, efetivamente. O primeiro passo aqui é o seguinte: o primeiro passo é você achar dois pontos, um pertencente a L1 e outro pertencente a L2. Dois pontos. Um pertencente a L1 e o outro pertencente a L2. Pessoal, se eu quero dois pontos, um pertencente a uma reta e outro pertencente a outra reta, qual é a sugestão que vocês me dão para pegar dois pontos fáceis? Que a menor quantidade de trabalho possível. Pega o x0 e y0 das retas. Sim, é 1, igual. 5 menos 1. Ou seja, eu posso pegar então o t igual a zero, correto, Tiago? É. Correto, perfeito, tá certo? É o que você falou. Então você pode perceber aqui que para L1, né, fazer assim, faça t igual a zero. Aí para L1 eu vou ter o ponto 1, o ponto 5 e o ponto menos 1. E para L2, eu acabo tendo o ponto 2, 4 e 5. Então, eu tenho
Esse ponto aqui pertence a L1 e esse ponto aqui pertence a L2. Vou colocar assim, esse cara pertence a L2 e esse aqui pertence a L1. Fica mais fácil para entender assim. Ok, então nós temos dois pontos. Vou colocar ponto 1 e ponto 2. Agora, pessoal, é o seguinte, olha. Você pode perceber que eu consigo achar os vetores tal que as retas sejam paralelas a eles. Paralelas a eles. Aí observe o seguinte. Concordo, os pontos já estão nas retas. Certo? Você pode perceber o seguinte, pessoal. Eu posso pegar, por exemplo, o vetor V, chamar de V1, e esse V1 aqui ele pode ser dado por 4, menos 4 e 5. Tá? Esse vetor aqui é paralelo a L1. E seguindo a mesma ideia aqui, vou pegar um vetor V2 da forma 8, menos 3 e 1, que é paralelo a L2. Então, eu peguei, na verdade, os vetores que estão acompanhando o T. 8, menos 3 e 1, e 4, menos 4 e 5. Então, eu consigo achar aqui dois vetores, um que é paralelo a L1 e outro que é paralelo a L2. Até agora, eu não fiz muita coisa não, tá? Agora é o seguinte, pessoal, uma vez que eu faça isso, lembra que o que eu quero fazer aqui é calcular a distância entre as duas retas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um vetor que seja ortogonal aos dois vetores paralelos. Tá? Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês. Ó. Muito bem. Aqui vai ser o seguinte, eu vou acabar tendo aqui a seguinte situação. Vou ter aqui um plano, que no caso era o plano alfa. Esse plano alfa aqui, na verdade, eu chamei de plano beta. Eu vou ter esse plano aqui, esse plano beta 1. Esse plano beta 1 aqui, ele vai ter o vetor V1 contido nele. Tá? A gente acaba tendo esse vetor aqui. Deixa eu só seguir aqui que vocês vão entender o que eu quero fazer aqui. Eu vou ter um outro plano aqui, pessoal, que eu vou chamar de plano beta 2. Onde eu vou ter, no caso, o vetor V2. Lembra que, pelo que eu defini para vocês, o vetor V1 ele é paralelo a quem? Deixa eu aumentar o zoom para poder ficar mais fácil. Aqui. O vetor V1 ele é paralelo à reta L1. E o vetor V2 ele é paralelo à reta L2. Os vetores V1 e V2 não são paralelos entre si. No entanto, eu posso construir
dois planos, onde os planos são paralelos, tal que um plano contém o V1 e outro plano contém o V2, pelo que eu expliquei para vocês. Dado duas retas quaisquer, eu consigo construir dois planos, cada um contendo uma reta, tal que os planos são paralelos. Se esse plano é paralelo a L1, consequentemente, ele vai ser paralelo a V1 também. Se esse plano é paralelo a L2, consequentemente, ele vai ser paralelo a V2 também. Então, esse cara aqui, né? Esse primeiro aqui, ele é paralelo a L1 e esse aqui vai ser paralelo a L2. Qual vai ser a historinha agora, então, pessoal? Eu posso fazer o seguinte, a grande sacada está aqui. Já que esses planos são paralelos, eu posso fazer assim, quer ver? Eu posso pegar um vetor que seja ortogonal a esses dois vetores aqui. Se eu consigo um vetor que é ortogonal a esses dois vetores aqui, consequentemente, eu consigo uma equação de um plano. Eu consigo a equação. Se eu consigo um vetor que é ortogonal a esses dois vetores aqui, eu consigo a equação tanto do plano beta1 quanto do plano beta2, desde que eu tenha um ponto pertencente a beta1 e um ponto pertencente a beta2. Entenderam isso ou não? Ó, esses dois vetores aqui, cada um pertence aos planos beta1 e beta2, onde beta1 e beta2 são planos paralelos. Então, se eu pegar um vetor que seja ortogonal a esses dois vetores aqui ao mesmo tempo, né, se eu consigo um vetor que seja ortogonal aos dois, consequentemente, eu consigo calcular a equação tanto de beta1 quanto de beta2, desde que eu tenha um ponto de cada plano. E eu tenho esse ponto. Tá? Então, vamos lá. A próxima etapa aqui do exercício é determinar um vetor ortogonal a V1 e a V2 simultaneamente. Então, se eu quero um vetor ortogonal a V1 e V2 simultaneamente, pessoal, qual que é a sugestão de vocês? Utilizar o quê? Utilizar o produto vetorial entre V1 e V2. Tá? É só pegar e utilizar o produto vetorial entre V1 e V2, o que é tranquilo. O V1 nós calculamos, é 4 menos 4 e 5. E o V2 eu também calculei, que é 8 menos 3 e 1. Tá? Aí essa continha aqui vai dar o seguinte, pessoal. Ó, menos 4 multiplicando a menos 4, logo fica menos 4i. Isso. 5, aqui vai ter um 8, né? 8 vezes 5, 40. E aqui vai dar, no caso, 12K. Negativo. Deixa eu conferir se eu acertei isso. Tá. Aí subindo aqui, ó, vai dar, no caso, quanto? Menos 32, vem para cá, fica mais 32K. Depois, menos 15, vai dar mais 15i. E aqui vai dar menos 4J. Logo, o produto vetorial entre V1 e V2, que vou chamar de vetor U, vai ser quem? Vai ficar menos 4 mais 15, que dá 11. Dá 11i. O 40 menos 4, que dá 36. E o 32 menos o 12, que dá 20. Então, gente, esse vetor aqui é um vetor que é ortogonal a esses dois planos aqui. Se você analisar, vai ser isso aqui, ó.
ele acaba formando um ângulo reto aqui e acaba formando um ângulo reto aqui também com esses dois planos. Você acaba tendo essa situação aqui. Tanto aqui quanto aqui embaixo, você acaba tendo dois ângulos retos. Certo essa ideia aqui, todo mundo? Aí é o seguinte, pessoal, agora está relativamente fácil. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a equação do plano beta 1. Porque eu tenho que escolher um dos dois planos. Vou escolher o plano beta 1. Vou calcular a equação do plano beta 1. Com a equação do plano beta 1, eu pego o ponto de beta 2 que eu tenho e calculo a distância entre entre esse plano e um ponto aqui qualquer. Então, vou fazer aqui. Aqui vai ser o cálculo da equação de beta 1. Lembra que eu poderia fazer o mesmo raciocínio com beta 2, sem problema. Aí, no caso aqui, o que vai acontecer? Esse vetor aqui, que é o vetor U, ele é ortogonal tanto a beta 1 quanto a beta 2, já que ele é ortogonal aos vetores V1 e V2 que estão contidos nesse plano. Então, vou pegar o vetor U, que é 11, 36 e 20, e vou pegar o ponto P, o ponto P1 do plano beta 1. Que eu calculei anteriormente, que é 1, 5 e menos 1. Esse cara aqui ele pertence a beta 1. Aí, gente, vamos montar a nossa equação aqui. Ax menos x0 mais b que multiplica y menos y0 mais c que multiplica z menos z0. Nessa conjuntura aqui, nós temos esse 11 como sendo A, aqui como sendo B e aqui como sendo C. Aqui como x0, y0 e z0. Só substituir agora, quer ver? Fica x menos 1 mais 36 que multiplica y menos 5 mais 20 que multiplica z mais 1. Aí, desenvolvendo isso aqui, ó, dá 11x menos 11, 36y. 5 vezes 36, eu não sei fazer essa conta de cabeça rápido. 180. Aqui dá 20z mais 20. Somando aqui, ó, menos 11, menos 180 e mais 20, dá menos 171. Igual a zero. Espera aí que tem uma conta que deu errado aqui, pessoal. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Não é que deu errado, não. É porque eu peguei um ponto... Ah, tá. O livro ele fez utilizando o plano beta 2. Eu estou utilizando o plano beta 1. Vocês conseguiram entender isso aqui, gente, que eu fiz até agora? Então, se vocês conseguirem entender, me digam o que é essa equação aqui. É a equação que gera o plano. Plano B1. B1, beta 1, correto. Tá certo, Robson. Agora, eu tenho a equação do plano aqui, pessoal, tá? Já tem a equação do plano beta 1. Eu quero saber, é só calcular agora a distância entre essa equação aqui e um plano de beta 2 que eu tenho calculado anteriormente. Então, o que eu pretendo fazer aqui? Olha, nesse caso, vou pegar aqui a equação do plano beta 1, que é 11x, 36y, 20z, menos 171 igual a zero. E vou pegar um ponto pertencente
a beta 2 e a L2, né? Ao mesmo tempo. Que é, no caso, aquele ponto que nós calculamos anteriormente lá, que é o ponto 2, 4 e 5. Dois, 4 e 5. Agora, então, pessoal, é só calcular a distância. Vou dar um zoom aqui, para a gente finalizar essa brincadeira aqui. Isso. Agora é só pegar e calcular essa distância aqui. Então, a distância vai ser entre esse plano e este ponto. Lembra que a fórmula é essa aqui. Nesse caso, nós temos o 11 como sendo A, o 36 como B, o 20 como sendo C e o 171 como sendo D. E aqui é x0, y0 e z0. Então, fica D igual, o nosso A vale 11, fica 11 vezes 2, mais 36 vezes 4, mais 20 vezes 5, menos 171. Aqui, então, vai ficar assim, 11 ao quadrado, mais 36 ao quadrado, mais 20 ao quadrado. Então, aqui vai dar 22, pessoal. Aqui vai dar 4 vezes 36. 144. 20 vezes 5, 100. Menos 171. Onze ao quadrado é 121. 36 ao quadrado eu não sei. E 20 ao quadrado é 400. Vamos lá, então. 22 mais 144, mais 100, 171, dá 96 aqui em cima. Só um minuto aí, pessoal. Peraí. Tá. Aqui embaixo é o seguinte, ó, 121. Oi, Wilson. Oi. Em cima da 95. Ah, menino, eu vi que 22 mais 144 mais 100 menos 171. Por algum motivo eu botei o valor errado aqui. Deixa eu rabiscar isso aqui que é mais fácil. E embaixo vai dar 121 mais 1.296 mais 400. Dá isso aqui, ó. É isso, pessoal. Se você quiser colocar o valor em decimal, 95 dividido por raiz de 1.817 dá aí aproximadamente 2,22. Vai ser a distância entre as duas. Dos caros colegas, essa conta é uma conta que depois que você entende a lógica dela, não é difícil, mas para você entender a lógica inicial,
é meio complicado. Eu acho que o grande pulo do gato aqui é você perceber que, dado quaisquer duas retas reversas, você sempre consegue traçar dois planos contendo cada uma dessas retas reversas. Tá bom? A essa altura do campeonato, são 9h27, eu vou passar uma atividade para vocês, pessoal. Eu acabei não falando sobre a outra parte da aula, mas tudo bem. A atividade é do mesmo livro nosso, da página 837 e 838. Eu gostaria muito que vocês tentassem fazer as seguintes questões. O número 19 e 20. Tá? Depois, 21, 22, 23, 24 e 27. O 39, o 41, o 43 e o 45. Aí eu queria que vocês tentassem fazer isso aqui para a próxima aula. E a próxima aula a gente vai corrigir isso aqui com bastante calma, explicando tudo em detalhes e vai seguindo, pessoal, tá? Isso aqui, por mais que não pareça, é um 23, tá? É um 3. Fui escrevendo sem olhar para a folha e acabou subindo aqui. Gente, obrigado aí pela atenção de vocês, pela paciência. Tentem fazer a atividade, tá? E a gente pega e corrige na próxima aula então, tá bom? Desejo a todos uma boa noite e até a semana que vem então. Fico à disposição para responder perguntas pelo WhatsApp para quem precisar, tá? A qualquer tempo vocês podem pegar e mandar perguntas, fico sempre à disposição para ajudar a fazer. Daqui a pouco eu mando as fotos para você, gente, tá bom? Então, boa noite a todos. Boa noite, Lucas.